Olá, gente linda, tudo bem com vocês aí? Bem-vindo, bem-vinda. Silvia Paula aqui para mais um devocional feito com muito amor e carinho. Nós paramos em Mateus, capítulo 8, já estamos no capítulo 9. Se não é novo por aqui, se inscreva, acione o sininho, compartilha, porque tá maravilhoso esse devocional. E também comente aqui ao final, né? Se edificou a sua vida, se tocou em seu coração, nem que for com uma mãozinha, que já ajuda demais a plataforma a enviar o conteúdo para muitas outras pessoas. Então vamos aqui, cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola, que seria uma maca, né, que eles usavam no tempo. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico: Toma tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então vamos lá. Aqui nós podemos ver que Jesus ele operou um milagre em um paralítico. Não andava, era carregado por outras pessoas. E interessante aqui que Jesus fala: Teus pecados te foram perdoados. Então, hoje em dia, o que nós podemos compreender sobre ser paralítico? Não é somente aquele que está numa cadeira de roda, que está acamado, que necessita que alguém o mova de lá para cá, mas sim aqueles que estão paralisados na vida, paralisados na fé, aqueles que não conseguem caminhar, que não conseguem enxergar a saída, que não conseguem enxergar a salvação, de tanto que estão enlamados, sujos no pecado, de tanto que estão sendo conduzidos pelo mal das trevas, por tudo nesse mundo onde se diz que é bom, que é agradável, ou como se diz hoje em dia, é tudo normal. Então são essas pessoas que estão precisando de ganhar, gente, essa grandeza de Jesus que é perdoar os nossos pecados. A partir do momento que nós deixamos o nosso orgulho de lado, porque para você pedir perdão, você tem que deixar o seu orgulho de lado. E é por isso que muitas pessoas não conseguem pedir perdão, porque aqui o eu fala muito mais alto. Desculpa, a garganta não tá muito boa. Mas é aí aonde Jesus entra. Quando nós nos humilhamos, quando nós abaixamos a guarda do egoísmo, do eu sou, eu posso sozinho, sendo que sozinho nós não podemos nada, nós precisamos sim de Jesus. Enquanto Jesus não nos perdoa, não estamos paralíticos fisicamente, mas estamos paralíticos emocionalmente. Na nossa alma, estamos sendo carregados por pessoas que não sabem nem para onde estão indo, qual direção estão tomando na vida. E nós estamos ali, ó, feito manada, caminhando junto, sem perceber que aos poucos estamos chegando próximo ao abismo. Então, gente, peça para Jesus que ele te cure. Peça para ele com toda a fé, porque foi a fé desse homem que o salvou. Sempre Jesus falava: a tua fé te salvou. Ele sempre via na pessoa que estava pedindo para que ele operasse o milagre, se aquela pessoa tinha fé ou não. Se a pessoa não tinha fé, ele não conseguia operar. Então entenda, gente, tem muitos paralíticos por aí precisando desse milagre, precisando que Jesus perdoe seus pecados. Contudo, seja humilde, humilde de coração. Entregue todo o seu pecado, tudo para Jesus. E tenha certeza que você terá uma vida nova. Desculpa, gente, tô me recuperando de uma gripe e ainda não tô 100%, mas eu não ia deixar de gravar, né? Vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Gente, imediatamente. Pensa no amor que Jesus emanava. Pensa na energia desse homem, gente. Que simplesmente ele olhou: Vem, segue-me. E a pessoa foi.
saiu do posto de trabalho dele, né? Que se fosse hoje em dia, você teria que avisar não sei quanto tempo antes, pedir férias antecipada, qualquer coisa. Ele não, levantou e foi. Como Jesus esteve à casa, como Jesus esteve à mesa na casa deste homem, que era Mateus, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são o que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os injustos. Gente, essa passagem é muito importante, porque para analisar se uma pessoa sã que não tem doença nenhuma, ela não vai até o médico, ela não vai precisar de socorro, ela não vai precisar de tratamento. Agora, aquelas pessoas que estão dolorosas, estão acamadas, ela vai sim procurar o médico. Agora, nessa situação, onde muitas pessoas não estão com a dor do corpo, mas sim da alma, é muito mais difícil encontrar ajuda. Principalmente nesse mundo onde a gente vive, em que as pessoas se limitam nelas mesmas, né? Dificilmente se olha para o próximo, dificilmente se pensa em fazer algo que vai ajudar o próximo, porque vai atrapalhar sua rotina, porque você vai perder tempo, tempo é dinheiro, enfim. Jesus veio para ajudar aqueles que não necessitavam. Ele veio para estender daqueles que necessitavam. Ele veio para estender a mão para aqueles que estavam caídos. Então, fazer o bem àquele que te faz o bem é muito fácil, gente. Uma pessoa que você ama, que está sempre com você ali do seu lado, é maravilhoso. Você fazer o bem, você acolher, você querer orar, você querer partilhar. Agora, você fazer o bem a quem te faz o mal, aí é outra história. Aí é um desafio. Aí é você procurar essa força interna todos os dias. E quando você aprende que aqui na terra não somos juízes e quem é juiz é Deus, e que aqui o que nós temos que ter para com o próximo é sentir a humildade do nosso coração, deixar o nosso orgulho de lado e fazer o bem para aquele, independente de quem seja. É muito difícil você fazer o bem para aquele que te fez o mal. É muito difícil. Para muitas pessoas é impensável até. Mas pensa, cada um transborda daquilo que está cheio. Eu não estou cheio de ódio, eu não estou cheio de ressentimento, não estou cheia de mágoa. Estou sendo ainda lapidada por muitas coisas que aconteceu desde lá da minha infância. Graças a Deus, muitas coisas já resolvidas. Porém, ainda tem muitas situações, mas o que eu coloco dentro de mim é justamente isso. Eu não sou juíza, eu não declaro sentença de ninguém. Quem faz isso é Deus, e na terra existe a semeadura. Você planta, você colhe. Não precisa que ninguém acelere esse processo. E aqui ele fala: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, porque é desta forma que você converte as pessoas, é dessa forma que você salva almas, é mostrar para aqueles que não têm visão do mundo de Jesus, de Deus, da salvação, através da tua vida, através da sua forma de viver, do que sai da tua boca, do que você pratica. Por esse simples ato você pode converter vidas, principalmente a pessoa que sofreu demasiadamente por esse sentido, como eu passei por muitos ataques, por muitas dificuldades aí desde o meu nascimento. Contudo, tudo isso que eu vivi me transformou hoje na pessoa que eu sou, e através da minha transformação eu posso ajudar pessoas que estão onde eu já estive. Então é onde Jesus fala: nós estamos aqui para ajudar os enfermos. Quando eu passei por toda essa dor, por todo esse sofrimento, não conheci ninguém, não tive ninguém ao meu lado que me estendesse a mão nesse sentido, de me mostrar o verdadeiro sentido da vida com Jesus, com Deus, com a igreja. Eu aprendi ali lutando aos poucos, lutando ali, tomando porrada da vida e aos poucos, mas eu consegui. Então, se eu consegui, você também consegue, porque eu já fui pecadora, ainda sou, porque sou humana, mas eu já fui ainda muito pior, no sentido de estar perdida, de ser como esse paralítico que Jesus me salvou. Jejum agora. Desculpa, gente. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuas?
Nós e os fariseus e teus discípulos não. Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Esposo aqui é Jesus, e a esposa seria a igreja. Então, enquanto Jesus estava no meio de todos eles, não havia motivo para dor, para tristeza ou do jejum. A partir do momento em que Jesus voltou para Deus, voltou para o Pai no céu, que ele deixou o Espírito Santo para nós, aí viria o jejum. Aí teria que se viver tudo isso. Mas por que ficar triste enquanto ele ainda estava junto? Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, pois arrancará uma parte da veste e o rasgão ficaria maior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca, porém, vinho novo em odres novos e assim também um ou outro se conservam. Até essa aqui já tem uma outra passagem que eu falei um pouquinho. Então, você não pega, né, uma roupa nova, tira um pedaço para colocar numa roupa velha, não faz sentido algum. Assim como também os odres, né? Quem não assistiu o devocional, os outros, tem uma passagem onde eu falo que o odres é como se fosse uma bolsinha, assim, meio que de couro, que eles colocavam o vinho, porque ali ele ficava durante um tempo, fermentava, né, e chegava no ponto para que eles começassem a conduzir, a tomar. E o odre, quando ele já estava velho, ele resseca e fica duro, como um corino duro. Agora, quando ele é novo, não, ele é flexível. O que acontece com o vinho? Quando fermenta, ele expande. Então, se ele está dentro de um odre velho, ele vai estourar o odre e vai se perder os dois. Por isso se diz vinho novo, odres novos. Então, também se diz: não tem como você ser uma pessoa nova em um coração velho. Não tem como você ter uma vida nova seguindo os princípios seus da terra, princípios velhos. Não tem como. Uma coisa não casa na outra, não faz sentido e você não vai colher nada de bom aí, não tem nenhum propósito. Então, se você quer uma vida nova, então peça para que Deus te dê um coração novo. Como se odre novo, ele vai encher, vai ali fermentar de tanto amor, de tanta paz, de tanto carinho de Jesus na sua vida. A cura de duas mulheres. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou a orla de seu manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se e viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombaram dele. Tendo saído, a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Então, aqui, falando dessa mulher, pensa, gente, pra gente que é mulher, né? Você ficar menstruada uma vez no mês já é desagradável, né? Eu não tô passando por isso porque tive que remover o útero ano passado, mas é desagradável. São dias que a gente não vê a hora de acabar, né? Agora imagina essa mulher, 12 anos de fluxo constante. Essa mulher já estava fraca, deveria estar anêmica. Em outras partes da Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha em tratamentos e nada foi resolvido. Nada ela conseguiu. Então, assim, o tormento dela era tão grande, mas também uma fé. Uma fé que naquela época não era tão divulgada como é hoje. Que nós temos vários canais de mídia, tantas pessoas falando sobre a fé, temos testemunhos. Naquela época não se tinha. Tinha sim os que Jesus ia curando e aí aquilo ia se alastrando. Mas mesmo assim, olha a fé dela. Que ela pensou, se eu tocar num pedacinho do manto dele, eu serei salva. Então essa é a fé. E Jesus, como ele sempre falava,
Tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. Porque Jesus sentiu a fé que ela tinha ao tocá-lo e conhecia também o coração dela. Então ela foi curada imediatamente. Não durou segundos nem nada, foi imediatamente, porque Jesus, quando ele vem já com a solução e ele vem para resolver na hora. Mas o que você tem que ter é fé. Você consegue ver Jesus trabalhando na sua vida? Responde aqui para mim embaixo, nem que for assim com uma mãozinha. Você consegue ver Jesus trabalhando no seu dia a dia nos mínimos detalhes? O quanto ele se importa com você, o quanto ele te ama. Jesus poderia ser mal, gente. Pensa. Ele podia despedir aí todo mundo da justa causa. De tão mal que nós somos. Nós somos às vezes muito incrédulos, falta fé, pecamos. Mas ele ama a gente, ele ama, simplesmente ama. Porque qualquer outra pessoa aqui no mundo onde a gente vive, tantas pessoas que interessadas, sempre querem alguma coisa em troca, sempre tem algo por trás, né? Vai ajudar alguém, mas tem algo por trás. Nem que seja para que ela se autopromova diante da sociedade, diante da família, mas sempre tem. Jesus não. Jesus ele faz por amor, por mim e por você. Então seja como essa mulher, tenha fé. Hoje nós não temos a beirada do manto dele, da orla dele para tocar, mas nós temos a oração, nós temos o Espírito Santo, nós temos a comunhão, nós temos como ficar mais próximo dele a cada dia para estar recebendo essa bênção. E aqui fala sobre a filha do chefe da sinagoga. Quando ele chegou na casa do pai da menina, todo mundo que ele falou que a menina não tá, falou, a menina não tá morta, a menina só tá dormindo. Todo mundo começou a zombar dele, começou a rir, pensa, ridicularizando Jesus, quem? Meu Jesus? Ah, tá, né? Dizendo que, o que ele tá falando? Tá doido, a menina já morreu e já era, chega. Mas não, para ele não. Jesus ele nunca chega nem uma hora antes, nem uma hora depois, nem um dia antes e nem um dia depois. Jesus chega na hora certa, no momento certo, aonde você está mais precisando, naquele momento onde você acha que não tem solução, que ninguém pode te ajudar, que ninguém está te olhando, que as lágrimas que você derrama à noite, ninguém recolhe, ele está do seu lado, ele te ama, ele quer operar milagres na tua vida, mas você tem que permitir. Jesus não entra onde ele não é convidado. Assim como no primeiro milagre dele, que ele transformou água em vinho, ele foi convidado para a festa. Convide ele para entrar no seu coração e faça uma festa com ele em sua vida, porque o que ele tem para você é grande, é poderoso, que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e nenhum coração sentiu neste mundo, hein? Cegos vêm e mudos falam. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando, filho de Davi, porque ele é descendente da linhagem de Davi, por isso que se fala isso. Tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximou-se dele e disse-lhes, credes que eu posso fazer isso? Jesus disse, né? Credes que eu posso fazer isso? Jesus perguntou, vocês acreditam que eu posso curar vocês da cegueira? Se ele está perguntando, vocês creem? Você tem fé? Você realmente tem fé que eu possa fazer isso? E você aí do outro lado, você tem fé? Você acredita que Jesus pode resolver isso na tua vida? Responde aí para mim. Sim, Senhor, responderam-se eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. No mesmo instante, os olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus com tom severo. Vede que ninguém o saiba, mas apenas haviam saído e espalharam sua fama por toda a região. Primeiramente, ele os curou mediante a tua fé, como ele sempre falou, seja feito segundo a vossa fé. E pensa Jesus bravo falando, olha, vocês saem daqui, hein? Ó, cala a boca, passa o zíper aqui, ó, não fala pra ninguém, hein? Mas os boca de matraca saíram de lá, já saíram falando e espalhando pra todo mundo. Logo que foram apresentar-lhe um mudo possuído do demônio, o demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam, ele é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha como era a hipocrisia na época. Porque aqui os
Os fariseus eram os religiosos, né, das sinagogas, que foram os que maltrataram, né, que mataram Jesus. Valiam nada. E veja como era a mente tão pequena. Eles achavam que Jesus, ele tinha ali o espírito do príncipe das trevas. E por isso ele tinha o poder de expulsar demônios. Ah, peraí. Então o príncipe das trevas quer causar paz no mundo expulsando os demônios? Não tem nada a ver, se você parar para pensar, né? É uma hipocrisia tão grande que os fariseus, eles não faziam nada para ajudar verdadeiramente os outros. Tudo que eles faziam, eles queriam plateia. Então, se eles dessem esmola, se eles ajudassem qualquer coisa, fizesse jejum, tinha que ter plateia, né? Tinha que ter flauta, tinha que anunciar. Se eles fizessem jejum, tinha que ficar cabisbaixo, tinha que ficar batido, tinha que ficar falando, mas eles não ajudavam o próximo. E esse é o sentido da coisa. É você poder ajudar o próximo, derramar do que você está cheio no próximo, escolher o que tem dentro de você, que você tenha Jesus, que você tenha Deus, que você tenha amor, que você tenha essência dentro de você para derramar no próximo. É disso que o mundo está precisando, sempre precisou na verdade, né? Mas ultimamente está precisando demais, onde nós vemos aí que o mal está crescendo a cada dia, tentando se infiltrar até nas nossas crianças. A gente tem que estar muito atento nisso. Então não podemos ser como esses escribas, né? Esses fariseus aqui que falavam, né, do príncipe, do demônio que expulsava os demônios, não tem nada a ver. Eles não reconheciam a autoridade então de Deus em Jesus. Fica aí, né? Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ensinava nas sinagogas pregando o evangelho do reino, curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão ficando tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor, disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Então Jesus ele via o quanto as pessoas estavam sofrendo por não ter pastor. As ovelhas, elas são animais, falando assim no termo de animais, elas são extremamente dependentes do pastor. Se ele não conduzi-las, assim, elas pelo tom da voz, se ele chamar, se uma delas se perder, se ela estiver na beirada do precipício, ela cai. Ela não tem assim esse discernimento, ela precisa realmente de alguém ali cuidando e pastoreando. E Jesus viu quantas e quantas pessoas, que multidão estava ali sofrendo, porque não tinha ninguém de sábio coração, de amor em Deus, que levasse a palavra, que ajudasse a salvar, a curar o coração dessas pessoas. E a messe aqui que ele fala é o trabalho, né? A obra de Deus. A obra de Deus, ela é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, se tem grandes coisas para ser feita nesse mundo por muitas pessoas, só que poucas pessoas verdadeiramente querem fazer algo bom. Porque muitas pessoas se limitam à religiosidade, muitas pessoas estão pensando somente em si. Então, veja bem, eu sou católica, falo para os católicos, falo para todas as pessoas, independente se é católico ou não, eu falo para todas as pessoas que estão precisando escutar a palavra de Deus, que estão precisando se aproximar de Deus. Então, para mim, eu não faço discriminação de ninguém. Seja quem for, Deus ama verdadeiramente. Então, aqui, Jesus fala: precisamos de mais operários para fazer isso. Gente, o que custa você servir um pouquinho ao próximo? São tão poucas coisas que você pode fazer para acrescentar na vida de alguém. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo sábado. Fui levar meu filho na catequese e eu sempre vou e fico no Santíssimo. Até postei uma foto lá nos stories. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui. E eu tava lá orando, gosto do silêncio, gosto de ter essa comunhão, esse momento com Deus. E eu senti que uma pessoa sentou atrás, um pouco atrás, e tava chorando. E eu me reconheci naquele momento, porque muitas vezes eu fui para lá em desespero, em choro, aos prantos, clamando a Deus por ajuda, por solução, porque não tinha com quem conversar, porque não tava assim, parecendo que ia explodir o meu peito, aquele desespero. Então eu ia lá, eu chorava, chorava, chorava e depois ia embora. E aquilo era um bálsamo para mim.
Então, na hora que eu vi aquela mulher naquele desespero, na hora, né, eu senti no coração de levantar. Eu tava sem papel e caneta na bolsa, mas lá fora tem, né, papel para escrever. Eu levantei para escrever uma mensagem para ela que Deus tocou no meu coração. Mas quando eu levantei, ela levantou junto comigo. E ela foi andando na frente e eu atrás. Quando eu já tava na calçada, aí eu chamei ela, né? Falei, senhora, senhora. Aí ela olhou assim pra trás, ela ficou olhando assim pra mim, aí eu parei na frente dela, eu falei, só tô aqui pra dizer pra senhora que Jesus te ama muito, que independente do que a senhora tá passando, ele vai resolver, vai passar, só acredita, confia. Comecei a conversar com ela, ela me abraçou tão forte, mas ela chorou tão sentida e ficou ali abraçada comigo uns bons minutos e chorando assim, e agradecendo pelas minhas palavras, agradecendo pelo meu gesto, né? E aí eu fiquei ali, conversei, dei a palavra para ela, tudo. Depois ela ficou assim olhando para mim nos meus olhos. Aí eu falei, vai em paz. Aí ela foi. Nisso depois eu fui até a farmácia para comprar o remédio. E quando eu olhei, ela estava lá também. E quando eu observei, ela já estava com outro semblante. Ela já não estava com aquele semblante de desespero que eu a vi na igreja. Então falar foi a Silvia? Não, não foi a Silvia. Eu sou o instrumento de Deus e de Jesus Cristo. Eu sou usada pelo Espírito Santo, mas por que algumas pessoas fazem e outras não? Pelo livre-arbítrio, por você permitir que Jesus entre na sua vida, que Deus mude a sua vida e que o Espírito Santo habite na sua vida. Eu dou essa permissão todos os dias. Eu tenho o meu momento com Deus todos os dias. Eu gosto de refletir, conversar com Deus todos os dias e eu peço para que Ele me use, assim como hoje, antes de gravar esse devocional, eu pedi para que Ele fosse a minha boca e não a Silvia. Porque eu sei que tem muitas pessoas aí do outro lado que estavam precisando escutar de tudo que eu falei aqui. Se isso fez sentido para você, já dá um joinha, dá uma mãozinha aqui no comentário, compartilha, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando disso. Então entenda, a messe, a obra é grande. Você pode ser um operário. Como? Ajudando o próximo. O simples fato de você compartilhar um vídeo desse com uma pessoa, você está transbordando amor. Ou seja, eu estou transbordando em você, você transborda na outra pessoa, e é assim que se temos mais operários para fazer essa obra maravilhosa que Jesus tem para nós. Espero que tenha tocado no seu coração, que tenha edificado a tua vida. Eu vim aqui ainda, fiquei aqui bem gripada, debilitada, mas vim aqui com força, com fé, meio afanha ainda, mas vim, porque eu faço com amor, faço com dedicação. Se não me segue ainda, tá perdendo tempo, já me segue, clica no sininho, compartilha e comenta tudo isso para que o conteúdo chegue a muitas pessoas. Seja esse transborde. Então, se eu conseguir encher a sua talha, transborde em outra pessoa. Seja esse transbordo, entendeu? É assim que nós conseguimos mudar o mundo. Se a gente conseguir salvar uma alma que seja, ah, meu Deus, que alegria! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração.